Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de prensa cilíndrica. E olha só, na aula anterior a gente fizemos do zero as nossas primeiras canecas e eu espero que você tenha compreendido essa dinâmica, né, dos graus, enfim. Se não entendeu completamente, comenta aí embaixo para a gente poder ajudar e chegar no melhor resultado para você, tá bom? Bom, é o seguinte. Eu falei que a partir da tua caneca branca, que é a tradicional, enfim, a partir dela sendo perfeita, né, vamos dizer assim, de cima a baixo estampada, a gente vai para os outros substratos, tá? Então nessa aula a gente vai para a caneca mágica, tá? Então a caneca mágica, você vai estampar da mesma forma da caneca tradicional, né? Mas eu tenho basicamente uma única dica, né? Na hora de estampar. Mas deixa eu pegar as canecas mágicas que eu tenho aqui para você entender um pouquinho também na hora da criação da arte, tá? E entender como é que elas funcionam. Eu tenho duas canecas mágicas aqui. Como é que funciona? A caneca mágica, ela tem uma pasta térmica onde ao colocar um líquido quente, né, ela vai surgindo a imagem. Essa pasta ela vai desaparecendo, né, que é a cobertura dessa cor preta, e vai surgindo a imagem. Aqui eu tenho uma mais brilhosa e tenho uma fosca. A fosca acaba cobrindo mais a tua arte, certo? Cobre mais a arte. A brilhosa, a gente ainda consegue ainda ver mais a tua arte, tá? Então a fosca ela acaba cobrindo mais. Vamos dizer, essa que por ser um brilho, ela também dá um efeito legal. Bom, mas basicamente a única dica na estampa, né, na hora de estampar, é o seguinte: por mais que a gente esteja ali trabalhando em graus e tudo, você vai ter uma média de tempo que as tuas canecas vão estar bacana, né? Vai estar legal, certo? Então qual é a dica que eu tenho para te dar com relação à caneca mágica? Principalmente se a tua estampa possuir algum tipo de muito detalhe em preto, né, na cor preta, certo? Porque essa caneca você vê mágica, essa pasta, mas ela é totalmente fosca. Você vai ver quando a gente terminar o processo. E esse preto, ele sempre vai ficando para o marrom quando passa muito tempo. Então qual é a dica? Tirar 30 segundos, por isso que a gente tem que partir da caneca branca. 30 segundos do que você faz na sua caneca branca. Exemplo, se na tua caneca branca a média tiver 230 segundos, por exemplo, tu faz com 200. Essa daqui, 200 segundos, tá? Pode manter os mesmos 200 graus. Enfim, sempre tem uma ideia de tirar um pouco, né, de tempo da caneca convencional. Se a tua arte não possui tanta tonalidade preta, você pode manter o mesmo tempo e temperatura da caneca branca, tá certo? Então, vamos fazer nessa caneca fosca e vamos ver como é que fica o efeito, né? Para isso, mais uma vez, eu vou pedir a ajuda do Léo aqui, para a gente conseguir estampar essa caneca mágica. Então, Léo, a gente vai fazer a mesma arte, certo? A mesma arte que a gente fez na aula anterior. Não tem muita mudança, como eu informei. A gente vai aplicar a mesma temperatura, só que aí a gente estava numa média, ficou numa média de 240 segundos e tal. Então eu botei 210 segundos, certo? E vamos ver como é que... Vê aí se está em 210. Clica no vermelhinho. Mais uma vez, 210, ótimo. Vamos manter esse 210 aí. Colocar essa arte, tá? No mesmo formato, de cima para baixo. E para a gente trabalhar no tempo, vamos fazer daquela situação de colocar o verdinho, deixar ele chegar em 200 graus, startar o tempo, aí você coloca a caneca. Certo. Tá? Ok. Pode colocar isso, aperta o verde, deixa ele chegar em 200. A gente poderia também, né, startar daquela forma de baixar os graus, mas vamos fazer assim para que a gente tenha
a pessoa que está assistindo agora possa visualizar que na caneca dele, ele tirando 30 segundos, vai ficar excelente, tá? Pronto, pode colocar na hora que ele está. Aí, foi. E aí, fechou. Como se trata aí, né? Essa aqui é uma caneca da Live, né? Quando se trata da caneca, né? É a mesma gramatura da caneca anterior. Então a gente não precisa mexer no diâmetro, né? Sim. Tá bom? Então, uma outra dica agora, Léo, que é a respeito da comercialização. Essa pasta, certo? Essa pasta térmica aqui, ela é uma pasta super sensível. Isso tem que ser dito. Por quê? O cliente recebe essa caneca, ele bate aqui, Léo, ele bate aqui, ela risca, entendeu? Então, é uma caneca muito legal, dá um efeito bacana, mas você tem que entender que ela é muito sensível. Então, para isso, fica aquela dica. O que você puder usar antes de comercializar é o interessante, porque assim você sabe durabilidade, você sabe de alguns detalhes, entendeu? Então, a caneca mágica, ela tem por característica ser frágil, diferente da caneca de louça tradicional. Ela tem como característica essa fragilidade nessa pasta térmica. Então, é comum você vender e alguns clientes chegam, mas ela está toda riscada de branco, eu fui lavar e ela saiu. Então, né? Então, é interessante você propagar isso para o seu cliente, colocar uma tagzinha aqui informando os cuidados, porque para você evitar. Mas o melhor é na venda você comunicar. Certo. Por quê? Porque ela dá um efeito legal numa surpresa, num café da manhã, entendeu? Mas ela para o dia a dia, ela vai, pelo menos até a presente data, tem que se dizer, né? Tem que ser dito isso, porque daqui eu não sei até quanto tempo esse vídeo está no ar e pode ser que nesse exato momento tem uma pasta térmica super resistente, né? Então, tudo que a gente estiver falando aqui pode datar aí como final de 2020, tá? Início de 2021. Então, na hora da estampa, se a gente puder diminuir, né? Um pouquinho o tempo. Mas aí, Léo, eu vou te dar a gente vai passando, a gente vai vendo, visualizando as dicas. Vamos lá, vamos aqui na caneca. Ó. Você está vendo que aqui ela está ficando cada vez mais branca, certo? Sim. Tá vendo ó, que ela está fechando? Certo. Então, Léo, ó, por isso que a alça a gente tira e está fria. Tá vendo que onde está frio, ela está escura ainda. Então, mais uma dica, Léo, para saber se a caneca está realmente ficando totalmente aquecida. Ela ficar branca aqui, ó. Tá, ó. Certo. Aqui em cima. E aqui, ó, ela ficar o mais fechadinho possível. Legal. Entendeu? Então, visualmente também é possível a gente conseguir resultados outros, entendeu? E não só ficar a tempo e temperatura, né? Então, olha só. E essa caneca, ela vai na água também, PH? Ela pode ir na água, né? Tá. Mas ela não propaga tanto a tinta como a outra, Léo. Tu vai ver. Por quê? Porque ela é fosca. Ah, sim. Entendeu? Por exemplo, tá terminando o tempo, os 210. Eu poderia deixar um pouco mais, ó, que eu tô vendo que ainda tá escuro, certo? Mas vamos tirar. Tira ela aí, pra gente ver, tá? Ó, porque ficou branquinho aí, pode tirar o papel, aí. Pode tirar, tá? Agora, olha isso. Tá? A gente coloca na água, Léo, para parar o processo de sublimação, certo? Mas essa caneca, ela por ser fosca, ela não propaga a tinta como propaga a outra. Tá. Entendeu? Ela não tem aquela cobertura de resina que deixa a tinta se propagar tanto. Então, também não tem problema da gente deixar ela... Se eu colocar na água também, ela vai esfriar e vai... vamos ver o efeito. Vamos colocar o efeito aqui. Bota aí pra gente ver exatamente a caneca esfriando. Isso, perfeito. Aí, ó. Olha aqui que... O papel também, PH. Transferiu bastante, ó. Exatamente. Perfeito. Ó. Aqui só o que ficou fora. Olha lá a caneca agora esfriando. Olha que efeito legal. Ó, esfriando. Ficou muito bacana. E aí ela vai sumindo. Sinal que ela
Quando ela estiver totalmente escura é porque ela tá fria, né? Mas aqui, se a gente tirar aí, ela já não está com calor suficiente para propagar a tinta, mesmo se tivesse que propagar, né? Entendi. Tá? Então, ela vai ficando cada vez mais escura, e aí a gente tem uma caneca bem bacana, né? Aí quando colocar o líquido quente, ela vai surgir a imagem, tá bom? Então as dicas da caneca é simples: diminuir um pouco o tempo se possuir muita arte preta, né? Você pode ficar visualmente analisando se o calor chega até aqui, se o calor fecha aqui, entendeu? Porque isso aí é sinal de que a caneca está chegando no ponto, tá? Legal. Mistério nenhum, né? Nenhum. E a última dica é o cuidado para transmitir essa informação ao cliente de que ela é uma caneca super sensível. Mas, bom, estamos avançando no curso, é mais um substrato pronto e vamos em frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai trabalhar um outro substrato cilíndrico, né, partindo do princípio que a gente chegamos no tempo e temperatura ideal das nossas canecas, aí depois a gente foi para a mágica, agora a gente vai para um outro substrato, tá bom? Então é isso, grande abraço, a gente se vê na próxima aula.